Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Obrigada a você que está aí. Estou vendo várias pessoas já entrando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Fará, eu sou jornalista e faço parte da comunicação e marketing aqui do Instituto Mário Pena. E hoje nós estamos aqui para falar sobre os 35 anos do Hospital Luxemburgo, que faz parte do Instituto Mário Pena. E nós vamos abordar um tema muito importante, que são os tratamentos oncológicos realizados aí durante esses 35 anos de história em que nós somos conhecidos pela expertise no tratamento do câncer, né? Hoje nós somos referência em Minas Gerais, o hospital com maior número de tratamentos oncológicos em Minas Gerais, e nós vamos falar isso hoje com dois médicos, dois renomados médicos. Nós vamos abordar a quimioterapia, a radioterapia. Nós vamos conversar com o Dr. Israel Vilaça, que ele é oncologista aqui do Instituto Mário Pena, e também com o Dr. Arnoldo Mafra, que ele é radio-oncologista. Ele que vai estar aqui com a gente hoje pela primeira vez. Muitas pessoas eu estou vendo aí que já conhecem o Dr. Arnoldo e estão aí esperando para falar com ele. E antes de começar, deixa eu só dar um alô aqui, ó. Tainá tá aí, como sempre. O Bruno, muito obrigada. A Michele Fukui, desculpa se eu pronunciei errado. Eu já vi a Ana Paula, já vi outras pessoas que estão sempre aqui acompanhando e nos prestigiando com o Mário Pena Conecta, né? Todo mundo aí, como é que estamos? Eu quero ver perguntas sobre o tratamento oncológico. Tá? Nós vamos falar de radioterapia e quimioterapia nesses 35 anos de Hospital Luxemburgo. É uma história linda, que quem acompanha a gente sabe muito bem do que eu estou falando, né? Obrigada, Ana Paula, Lidiane da Silva, Paulo Espinola, todo aí, Sandra Freitas, parabéns, muito obrigada, Sandra. Já os médicos vão entrar, eu vou colocá-los aqui para falar com a gente. Então, os recadinhos, o doutor Arnoldo já entra. Vamos lá, então. Vocês vão perceber, eu estou sem máscara, assim como o doutor Israel, que já está aparecendo aí na tela, está sem máscara. O doutor Arnoldo vai entrar já também em outra tela e vai também estar sem máscara. Mas tudo isso porque nós estamos em ambientes diferentes, tá? Que está cada um numa sala e nós estamos sem máscara, para que vocês possam nos entender melhor, a gente falar, nos comunicar de uma forma para que todo mundo consiga entender tudo aquilo que a gente está falando, tá? Nós seguimos todos os protocolos exigidos pelos órgãos competentes de saúde, assim como a gente faz aqui também no Instituto Mário Pena. Não só a gente entre os colaboradores, mas também entre os nossos pacientes, os acompanhantes, todo mundo que está aqui cercado e que faz parte do nosso dia a dia, que está aqui circulando pelo hospital. Estou vendo aí mais pessoas entrando, doutor Israel acompanhando aí a nossa live. Eu estou gostando de ver, mas voltando a dizer, eu quero pergunta para a gente ter um bate-papo aí bem legal e falar dos tratamentos, abordar esse tema e valorizar aquilo que a gente tem na expertise do tratamento oncológico aqui no Hospital Luxemburgo, tá? Aproveitando, enquanto o doutor Arnoldo não entra, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ele está tentando entrar e ainda não conseguiu. Mas ele está tentando aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar um outro recadinho que eu sempre falo. Você já parou para... Você faz doação para o Instituto Mário Pena, vocês sabem que estão aí. Eu sei que muita gente, a maioria que está aí nos acompanhando, são assim, fiéis escudeiros, que estão sempre aqui comigo no Mário Pena Conecta, e eu só tenho que agradecer pela participação de vocês, viu? Mas, dando um recadinho aí, que é o seguinte, como nós somos uma instituição filantrópica, a sua doação é muito importante para a gente. Então, qualquer valor que você doar para a gente é muito importante no tratamento dos nossos pacientes. Você pode doar de duas formas, pelo nosso 0800, que é o 0800 039 1441, falar diretamente com um dos nossos atendentes de forma bastante segura. Então você não precisa se preocupar. Agora, se você preferir de uma forma mais simples, entra lá no nosso site, que é o mariopena, com 2 N's, .org.br. Lá no seu canto direito, lá no alto, tem um Doe Agora. É só entrar lá,
você vai preencher os seus dados e fazer a sua doação no cartão de crédito ou no boleto, da forma que você achar melhor. Mas só lembrando, a sua doação é extremamente importante para o tratamento dos nossos pacientes. Qualquer valor é indispensável para isso. Estou vendo que já está chegando mensagens aí, daqui a pouquinho eu vou ler, tá ok? Então é isso. E a outra forma que eu quero pedir, a última coisinha antes de eu começar a conversar com o doutor Israel, que é o seguinte: compartilhe essa nossa conversa, a nossa live, com quem está aí assistindo com você. É só você clicar aí nessa setinha que fica logo aqui, ó, abaixo. Clica e compartilha com os seus contatos, tá? Aí todo mundo vai poder participar desse nosso bate-papo e a gente vai poder continuar aí e ter mais perguntas, ter mais respostas e uma interação maior, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Bom, agora então, enquanto o doutor Arnoldo ele não entra, eu vou dar início aqui então à nossa live com o doutor Israel. Boa tarde, doutor Israel, você me escuta? Escuto sim, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que estão aí na nossa live hoje. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Israel, por ter aceito a nossa proposta, nosso convite aí de vir para o Mário Pena Conecta falar para a gente. Doutor Israel, que ele é médico oncologista aqui do Instituto Mário Pena e vai falar com a gente agora sobre o tratamento oncológico, sobre o papel dele e também nós vamos depois falar um pouquinho da quimioterapia com ele, tá? Mas antes disso, doutor Israel, eu queria que você desse uma palavrinha aí com o nosso público, falar um pouquinho do senhor, falar um pouquinho da sua vida, da sua atuação aqui no Instituto Mário Pena. Para quem não me conhece, eu sou oncologista clínico, fiz minha residência de oncologia aqui no Instituto Mário Pena. Estou aqui nessa casa já tem 10 anos, com muito orgulho. É um local que só faz a gente crescer como ser humano, né? E cada dia melhorar, né? Acho que é um privilégio estar aqui, né? Eu atuo aqui na coordenação da residência de oncologia clínica, né? E sou um dos coordenadores aqui do setor da quimioterapia. Né? Basicamente é isso. Olha, doutor, não é por nada não, mas já está chovendo comentário aqui. Excelente médico, doutor Israel, ele é ótimo, é um exemplo de médico. E isso faz com que a gente tenha certeza do nosso know-how aí, dos nossos profissionais, da nossa equipe aí, que tanto Obrigado. nos orgulha em dizer que o Hospital Luxemburgo tem 35 anos em expertise no atendimento oncológico. Vamos agora começar o nosso papo, doutor? Eu queria saber um pouquinho, porque as pessoas confundem às vezes e acham assim, olha, o médico que trata do câncer é o oncologista. Sim, é o oncologista e ele às vezes ele é direcionado em várias áreas, né? Mas eu queria o senhor como oncologista, eu queria falar um pouquinho disso. Como é que é o trabalho do médico oncologista? O paciente, ele passa, quando ele descobre o câncer, ele descobre com o médico oncologista, ele chega primeiro aí com você, como que é? Bem, a nossa especialidade, a oncologia clínica, ela não é uma especialidade nem de início nem de meio, é uma especialidade de fim. Geralmente o paciente ele passa por alguma especialidade cirúrgica, né, onde vai ser feito uma documentação daquele diagnóstico, né, através de uma biópsia, e é a biópsia que vai confirmar o diagnóstico do câncer. Né? Quando esse paciente chega, nós vamos definir, né, juntamente com os nossos colegas em equipe multidisciplinar, né, pessoal da cirurgia, da radioterapia, bem como outras áreas relacionadas ao tratamento do câncer, para a gente definir qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Né? Então, assim, na maioria das vezes, o diagnóstico, o paciente já chega com o diagnóstico. Muitas vezes nós temos que complementar com algum exame de estadiamento para a gente definir qual que é a extensão da doença, porque essa extensão é que vai estabelecer para nós qual que é o melhor tratamento para aquele paciente, se é uma cirurgia inicial, se é uma cirurgia depois de um tratamento com quimioterapia ou com outro tratamento sistêmico. Então, acaba que nós somos os maestros, mas nós somos uma das peças, né, além de outros profissionais que vão estar relacionados aí nessa abordagem e
nessa programação do tratamento do câncer, lembrando que para cada tipo de tumor, né, a especialidade cirúrgica base, ela é diferente. Sim. Então, nós temos o cirurgião torácico para tumores relacionados às neoplasias torácicas, como câncer de pulmão, o coloproctologista para tumor do trato gastrointestinal, coloretal, especificamente. Temos também o mastologista para os tumores de mama, o urologista para os tumores de próstata. E são nessas especialidades que tudo se inicia antes de chegar no oncologista, né? Basicamente é isso. Já tem paciente aqui na live, viu, doutor? Só para falar, agradecendo, falando que são anjos dos pacientes. A Sandra, que está aqui falando, mas eu vi que já passou e já subiu. Uma pessoa agradecendo o senhor pelo atendimento do irmão, que fez tratamento, acompanhamento todo com você aí, elogiando bastante. Pessoal, é isso Obrigado. aí. Manda pra gente mais aqui. Aqui vamos Obrigado. ver se manda mais perguntas, pode mandar elogio, pode mandar tudo que a gente está pronto aqui para ouvir, para falar e responder. A gente falou agora sim, doutor Arnoldo está aparecendo aí, doutor Arnoldo, me escuta? Te escuto, boa tarde, como é que tá, Carolina? Desculpa aí a demora em entrar, eu estava assistindo aqui, mas não estava conseguindo só conectar, mas eu escutei tudo daqui. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Israel, Arnoldo. Grande amigo aí de longa data. Tamo junto aí. Isso aí. Vamos dar uma pausa aqui, então, antes de eu continuar com as perguntas aqui do doutor Israel. Eu estava falando que o doutor Arnoldo ele ia entrar e ia falar com a gente, né? É o rádio-oncologista aqui, que está na edição do Mário Pena Conecta. Então, para quem está chegando aí agora, eu estou vendo que tem muita gente chegando aí, ó. Tá dando boa tarde, Sandra, doutor, boa tarde, doutor Arnoldo. Ela falou mesmo que ia falar e está aí. Boa tarde. Então, doutor Arnoldo, antes da gente começar a falar, só para as pessoas te conhecerem, quem está chegando. Doutor Arnoldo, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua aí, para quem está chegando aí no Mário Pena Conecta. Boa tarde, meu nome é Arnoldo, sou radio-oncologista aqui do Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Pena. Eu estou com mais ou menos, pouco mais de 20 anos de formado e mais ou menos 20 anos já de radioterapia. Estou no Luxemburgo há mais de 15 anos, embora eu tenha essa cara de adolescente assim, né? Estou aqui já há algum tempo. E sou hoje um dos coordenadores da equipe da radioterapia. Aqui é um serviço que dá muito orgulho para a gente de trabalhar. Cresci junto com o serviço, vi o serviço se transformar, né? De quando eu entrei aqui para hoje, né? O serviço passou por uma transformação completa. É um grande orgulho trabalhar no Mário Pena, uma instituição com uma história longa na oncologia, e é um orgulho fazer parte disso e fazer parte do time como um todo, não só da radioterapia, como da oncologia, da cirurgia e de toda essa equipe, né, que gira do administrativo até o suporte, o apoio aqui. Tá, Jair. Eu vou continuar, doutor Arnoldo, fica aí acompanhando tudo, porque pode aparecer pergunta tanto para um quanto para o outro. E a gente vai falando que, ó, doutor Arnoldo, já tem pessoas, mais de uma pessoa falando. Doutor Arnoldo, as pessoas estão te procurando no Instagram, cadê o seu perfil? Eu não sou muito das mídias sociais, né? Eu falo que eu funciono melhor ao vivo, né? Mas estou aqui inaugurando minha entrada de primeira, exatamente, no Instagram. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Vamos falar agora, voltar aqui, doutor Israel. A gente estava falando sobre o diagnóstico do câncer, né? Então, de uma forma geral, essa pergunta chegou aqui para a gente. A pessoa ela é diagnosticada com o câncer, né? Como que ela sabe qual o tipo de tratamento que ela vai fazer? Quais são? Vamos só dar uma retomada nisso antes da gente entrar para falar de quimioterapia. Quais são os principais tratamentos quando o paciente é diagnosticado com um câncer? Então, antes da gente falar direto do tratamento, vou só dar uma pincelada em algumas coisas aqui. Então, assim, o diagnóstico, né, muitas vezes nós já temos alguns tumores que são preveníveis, onde a gente já tem estabelecido em protocolos nacionais e internacionais os exames de rastreamento, onde nós vamos avaliar aí
a partir de determinada faixa etária, se o paciente tem alguma lesão pré-maligna ou se ele já tem algum tumor inicial em andamento aí, que a gente pode interferir nessa história e fazer com que esse paciente se cure dessa doença, uma vez que ele é diagnosticado no estágio mais inicial. E isso é uma prevenção secundária, né? Então, assim, para tumor de colo uterino, nós temos o exame do Papa Nicolau, coloretal, a gente já tem pesquisa de sangue oculto nas fezes, a colonoscopia, a mamografia no caso do câncer de mama, né? A tomografia de tórax de baixa dose para tumores de pulmão, né? Então, assim, basicamente são esses os que a gente tem de protocolos de rastreamento para tentar fazer um diagnóstico precoce da doença numa fase inicial, onde a gente vai programar um tratamento que muitas vezes a própria cirurgia, né, ela já é suficiente para a gente atingir boas taxas de cura. No entanto, quanto mais avançado é um tumor ao diagnóstico, mais intenso tem que ser esse tratamento na tentativa da gente diminuir a chance dessa doença recorrer, né, de recidivar, que é, né, da doença voltar ao longo do período de segmento após esse diagnóstico inicial. Então, assim, o diagnóstico, a gente tem essa linha do rastreamento, onde a gente vai tentar fazer um diagnóstico precoce, e também a gente tem um diagnóstico que é aquele diagnóstico motivado por sintomas, onde o paciente apresenta um sintoma específico, detectou um aparecimento de um nódulo numa determinada região do corpo, e a partir daí ele vai fazer um exame de imagem, uma biópsia, e assim a gente vai ter um diagnóstico. A partir dessa avaliação inicial do diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento, que é avaliar a extensão dessa doença, tanto local, loco-regional, quanto a distância, né, levando em consideração as particularidades de cada tipo de tumor, né? A gente já conhece bem assim qual que é a chance de um tumor ele vir a dar metástase para determinado órgão ou outro, né? Então, essa parte aí do diagnóstico histológico, a biópsia e o estadiamento, é isso que vai ditar o tipo de tratamento que nós vamos fazer, né? Muitas vezes, em estágios iniciais, somente a cirurgia é suficiente, às vezes a radioterapia complementa para o controle loco-regional, e nem sempre é necessário a quimioterapia, né? A quimioterapia acaba sendo indicada para aqueles pacientes que apresentam alguns critérios de alto risco de recidiva da doença, baseado na avaliação da biópsia, né, e das características de agressividade que um determinado tipo de tumor apresenta, e no cenário paliativo, onde a gente já tem uma doença que ela não está somente no sítio onde ela teve origem, que ela já deu metástase à distância para outros órgãos. Então, não é tão simples assim o tipo de tratamento. Então, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer o estadiamento para a gente definir o melhor tratamento. E essa decisão, ela cada vez mais ela é multidisciplinar, né? Ela envolve tanto os profissionais das áreas cirúrgicas, das clínicas cirúrgicas, como o pessoal da radioterapia, e o Dr. Arnoldo pode falar melhor disso depois, e nós da oncologia, que nós vamos estar aí maestrando e conduzindo os tratamentos sistêmicos, né, daquele tipo de tumor. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Respondeu sim. Agora, falando específico da quimioterapia, umas perguntas que chegaram aqui pra gente, doutor. A quimioterapia, primeiro vamos falar o que é a quimioterapia, né? O que é a quimioterapia? A pessoa, ela sente dor para fazer a quimioterapia? Bom, a quimioterapia hoje, antigamente a gente falava de tratamento de câncer, a gente falava só em quimioterapia. Isso. A quimioterapia hoje é uma das armas que a gente tem. Depois que a gente começou a entender melhor, né, a genética dos tumores, hoje a gente conhece, já tem disponível algumas drogas que são alvos terapêuticos. E tem algumas modalidades de tratamento sistêmico que estão surgindo aí, como a imunoterapia, que tem ganhado espaço e muitas vezes tem substituído a quimioterapia dentro das decisões aí
de qual que é o melhor tratamento, né? Com relação à quimioterapia, ela ainda é nosso principal arsenal, né, terapêutico aí que a gente usa para a grande maioria dos tumores, e, como todos já sabem, não é isento de efeitos colaterais, uma vez que é um tratamento que ele age interferindo aí no ciclo da célula, né, interferindo aí no sentido de diminuir essa proliferação e impedir que essa célula caia na corrente sanguínea e venha trazer alguma repercussão com essa metástase à distância que ela possa vir possa vir a acontecer. Então, a quimioterapia, como eu falei, ela não age somente em células cancerígenas, ela age em células boas também do nosso corpo, de todos os tecidos, e os efeitos colaterais que a gente tem da quimioterapia são basicamente relacionados a esse efeito indireto nas outras células que a gente não queria atingir. E quais seriam esses sintomas? Que é o que as pessoas mais perguntam, né? Isso. A quimioterapia ela vai me fazer mal? E cada pessoa reage de um jeito, doutor? Isso. Primeiro que tem as características individuais, né? Cada pessoa é única, o indivíduo ele é único, ele tem um histórico de saúde único, e isso aí tem uma influência direta, né, em como que ele vai tolerar esse tratamento, né? Nós temos vários tipos de quimioterápicos, cada um de uma classe e com uma afinidade diferente para determinados tecidos do corpo, e os efeitos colaterais são basicamente relacionados a essa ação nesses tecidos que a gente não queria atingir, mas que são tecidos de renovação celular mais rápida, né? Como, por exemplo, as células do cabelo, da unha, da pele, das mucosas. E é justamente agindo nesses tecidos que a gente não queria atingir que nós vamos ter os efeitos colaterais, né? Que inclui aí a fadiga, a hiporexia, né? A dificuldade de alimentar, muitas vezes pode dar diarreia ou prender o intestino, tem a queda de cabelo, que é a alopecia induzida pelo quimioterápico, que nós já falamos, tem a mucosite, né, que é a inflamação das mucosas relacionadas também a esse efeito. Então são inúmeros os efeitos. Nós não temos um padrão de efeitos colaterais específicos para todos os quimioterápicos, né? Nós temos a queda da imunidade, né? É por isso que periodicamente a cada ciclo de quimioterapia é muito importante a gente avaliar pelo hemograma se houve uma queda de imunidade e uma recuperação dessa imunidade antes do ciclo subsequente, para que o paciente possa seguir o tratamento de maneira segura. Muitas vezes a gente tem que adiar os tratamentos ou utilizar algum estimulante da nossa medula para fazer que essa recuperação aconteça mais rápida. Então, assim, não temos efeitos colaterais específicos para todos. Sim. Né? Os efeitos variam de intensidade dependendo do tipo de tumor, das características individuais do paciente e também do tipo de droga que você está usando como quimioterápico aí dentro do esquema de tratamento que é proposto para aquele tumor. Um outro esclarecimento, doutor. A quimioterapia, muitas pessoas que não estão, né, dentro dessa realidade não sabem como ela é feita. Ela é como se fosse um soro, a pessoa toma na veia, como que é? Vamos falar disso para quem aí não está entendendo. Sim, a quimioterapia nada mais é do que uma medicação administrada pela veia, né? Uma vez que o objetivo é atingir o corpo todo, né? Um tratamento sistêmico, e ela é feita através de um soro mesmo, uma diluição de um soro. Muitas vezes a gente tem algumas medicações que fazem parte do preparo, que inclui medicamentos de enjoo, alguns antialérgicos, que alguns quimioterápicos podem dar mais reação alérgica do que outros, né? E a gente segue os protocolos que definem, né, essas medicações pré-quimioterapia. Então, posteriormente à administração do medicamento, geralmente vem um soro de hidratação para lavar a veia, né? Porque acaba que mesmo depois da administração do quimioterápico, a gente pode ter algum resíduo que pode dar alguma manifestação química, né, naquela veia e vir a trazer algum dano para
o paciente. Mas, no geral, é um tratamento de baixa complexidade em si, né? Uma administração de um soro. O grande problema que as pessoas criam é em cima dos efeitos colaterais mesmo do tratamento. Mas com a evolução aí do conhecimento, e hoje a gente já tem muitos medicamentos mais potentes para controle de enjoo e para controle de sintoma, isso hoje diminuiu bastante, né? é bem possível a gente ter um tratamento com quimioterapia sem grandes efeitos colaterais. Ano passado, o doutor Israel, nós realizamos aqui no hospital Luxemburgo, foram mais de 35 sessões, é um número bastante expressivo, ainda mais sendo em pandemia, né? 35 mil. 35 mil, perdão, eu falei milhões. 35 mil sessões. Eu acho importante a gente falar porque muitos pacientes nossos, a gente viu aqui que eles ficaram com medo, receosos por conta da pandemia, de dar continuidade ao tratamento. E é importante falar para eles que, independente da pandemia, o tratamento ele não pode parar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso agora, para aí a gente dar a palavra para o doutor Arnoldo aqui. Sim. Bom, então, com relação à pandemia, a esse cenário que a gente tem vivido aí no último ano, nós observamos, né, acaba que o paciente oncológico, ele vem muito na quimioterapia, vem muito para as consultas, né? Então, a gente notou, sim, uma taxa de evasão até significativa, de atrasos do paciente para o retorno, né, para as consultas, para dar seguimento ao seu tratamento. E, assim, a mensagem que eu acho que tem que ficar é que o câncer, não existe quarentena para o câncer. Se o paciente não trata da doença no momento em que ela é diagnosticada, a gente pode ter repercussões negativas e desfavoráveis, né, daquela evolução que talvez seria uma evolução boa se ele fizesse o tratamento da maneira correta, cumprisse todas as sessões de quimioterapia programadas. Tem sido um problema no Brasil todo, no mundo também, assim, não é só no Brasil. E eu acho que a mensagem que tem que ficar disso é que quem tem algum sintoma, alguma suspeita da doença, deve procurar o atendimento independente da pandemia, né? Porque o tempo do diagnóstico é o que define aí os desfechos finais. Então, se a gente consegue diagnosticar precocemente, nós conseguimos interferir nessa evolução precocemente e, consequentemente, a gente aumenta muito as possibilidades de cura dessa doença. Consequentemente, a gente vai ter tratamentos menos mutilantes, menos agressivos e menos tóxicos. Como eu citei no início, assim, a gente costuma falar, o que cura câncer é cirurgia, a rádio e a quimio são tratamentos complementares, né? Então, assim, se você consegue pegar um tumor inicial, você consegue operar. Mas muitas vezes, se você já pega num estágio mais avançado, você diminui muito a chance de fazer uma cirurgia primária. Muitas vezes esse paciente tem que fazer um tratamento sistêmico com químio antes, né? E invariavelmente ele aumenta muito o risco de desenvolver uma metástase à distância, né? O que piora muito o prognóstico. Então, mesmo em tempos de pandemia, não vamos fechar os olhos para a nossa realidade e não vamos abandonar o tratamento. É isso, né? aí. Então, basicamente... Doutor Israel, eu queria que o senhor continuasse aí, eu vou falar um pouquinho agora com o doutor Arnoldo, mas as perguntas estão surgindo. Inclusive, aqui tem paciente, parentes, aqui, ó, a Silene falando. Doutor Israel, sou irmã da Gislene, sua paciente. Sim. A Silene, você é um médico muito atencioso e dedicado. Vamos ver aqui. Obrigado, um abraço. Doutor Israel, não é isso. Sua dedicação foi fundamental para mim, para muitos pacientes. A Jéssica Mesquita falando. Então tá aí a resposta do trabalho. E agora, obrigado. Vou falar um pouquinho, fica aí, porque vão surgir as perguntas e eu vou falando aqui. Agora sim, doutor Arnoldo, vamos falar um pouquinho da radioterapia, como que é esse tratamento, que é outro que as pessoas têm muita dúvida, às vezes confundem e falam o que é a radioterapia. Como ela é feita? Difícil da aplicação, que ela é diferente, né, da aplicação que ela é feita. No caso da radioterapia, ela é diferente, né, um pouco a aplicação. Como que ela é feita? Vamos lá. Então, a rádio, diferente da químio, né, como o Israel falou, na verdade, a químio,
é só uma das modalidades do tratamento sistêmico, né? Então, Sim. a oncologia, na verdade, ela é baseada em um tripé, que seria o tratamento sistêmico. Hoje a gente tem químio, imuno, hormônio, né? Que é essa parte que Israel faz. Você tem a cirurgia e no outro pé desse tripé, a radioterapia. A radioterapia, assim como a cirurgia, é um tratamento mais local, um pouco mais abrangente do que a cirurgia, um tratamento que a gente chama de locorregional, mas diferente do tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico, ele corre o corpo inteiro. A rádio, ele é direcionado a um local ou uma região onde tem o tumor ou onde tinha um tumor, né, ou onde você tem suspeita que possa ter alguma célula, e você trata aquela determinada região, né? E, na verdade, não existe mágica a gente achar que isso fica só naquele volume que está ali. A tecnologia melhorou muito, assim como a químio melhorou, como, né, vieram outras modalidades de tratamento sistêmico, como a cirurgia melhorou muito, a rádio evoluiu muito. Mas é um tratamento mais local. É um tratamento mais local e envolve normalmente o nosso alvo, o tumor, e uma região em volta dele, né? Então, os efeitos que a gente espera da rádio estão associados ao local que a gente trata e à região em volta dele. Só uma pausa para uma pergunta aqui, doutor. Vale para os dois isso aí. O acesso ao tratamento privado, ele é melhor do que oferecem aos pacientes SUS? Isso é muito importante. Isso depende muito de município para município. Né? O que não é o nosso caso aqui, né? O que não é o nosso caso aqui. Né? Então, o acesso pelo SUS em Belo Horizonte funciona muito bem, né? Mas em alguns municípios, né, o acesso do SUS ele é municipalizado. Em alguns municípios isso, infelizmente, não funciona tão bem. E é por isso, eu gostaria, inclusive, de aproveitar essa fala aí do Dr. Arnoldo, que é por isso, justamente, não sei se vocês sabem, que nós atendemos mais de 600 municípios de Minas Gerais, vem pacientes de todo o estado para fazer o tratamento aqui com a gente, justamente por isso. Porque nem todo lugar nem toda cidade tem um atendimento SUS para oferecer tratamento oncológico, assim como nós temos aqui. Nós somos referência no tratamento oncológico e atendemos muitos outros municípios do estado e o paciente vem tratar aqui como nós somos referência. Então, estão falando aqui que tem um filme muito bom sobre a radioatividade, como ele foi descoberto e é usado na radioterapia na Netflix. Obrigada, viu, Ana Paula, pela dica aí. E aí, a outra coisa que eu queria, doutor, saber da radioterapia, como eu perguntei para o doutor Israel da químio, a rádio, ela dói, ela tem algum efeito colateral e ela demora? Isso são perguntas que chegam aqui para a gente repassa para vocês, tá? Então, vamos lá. A rádio, ela não dói. A aplicação da radiação, ela não dói. A gente não tem como sentir. Esse, inclusive, é o perigo da radiação. Né? Quando você tem um local sendo irradiado, você não sente a radiação. Mas ela tem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles, como a gente falou, é um tratamento local, eles dependem do local onde está sendo irradiado. Então, se eu trato uma próstata, por exemplo, eu vou ter os sintomas relacionados ao que está em volta da próstata. O que eu tenho em volta da próstata? Na frente da próstata, a bexiga. Atrás da próstata, o intestino. Então, a rádio da próstata normalmente tem sintomas, tem efeitos colaterais urinários ou intestinais. Né? A rádio da boca, ela vai ter efeitos colaterais para engolir, a perda dos pelos no local onde é feito. Então, se eu faço na boca, eu vou ter a perda dos pelos de barba, né? Se eu faço na cabeça, vai cair o cabelo, sim, só naquela região onde foi feita a rádio. Então, é um tratamento muito localizado e os efeitos colaterais também localizados, associados à região que está sendo tratada. Ótimo. Outra pergunta, doutor. É possível curar o câncer só com a radioterapia ou só com a químio? Sim, sim. Você tem vários tipos de tumor, né? Você tem tumor que responde bem à rádio, tem tumor que responde bem à químio, tem tumor que não responde nem à rádio, nem à químio, que seriam
teriam um tratamento só com a cirurgia, mas você tem vários tumores que respondem muito bem à radioterapia, como o tumor de próstata, por exemplo, ele, né, ele é curável com cirurgia, ele é curável com radioterapia, tem alguns tumores de cabeça e pescoço, né, tumores, vários tipos de tumores que têm ótima resposta à rádio, assim como a químio também, que o Israel pode falar melhor até do que eu. Com relação à quimioterapia, assim, na grande maioria dos tumores, a quimioterapia é um tratamento complementar, né? Tanto a cirurgia e a radioterapia. Mas a gente tem alguns exemplos de tumores que a quimioterapia por si só ela já trata, como, por exemplo, alguns tumores de testículo, linfomas, né? Que a gente acaba que o pessoal da hematologia, eles que conduzem mais. Mas, assim, no global, assim, a quimioterapia ela acaba sendo mais um complemento do tratamento com cirurgia e radioterapia, né? No geral, é isso. Doutor Arnoldo, vamos falar agora um pouquinho em números nossos aqui. É o que eu falei desde o início, que é bastante expressivo mesmo com a pandemia, e o mesmo que eu falei com o doutor Israel, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está aqui nos assistindo sobre... são números expressivos mesmo com a pandemia, e o paciente, ele pode se acomodar agora? A gente sabe que não, mas é bom, eu queria um reforço aí para os seus pacientes e para quem está nos assistindo aí sobre essa importância. Pois é, o Instituto Mário Pena é o maior serviço de radioterapia do estado em números. A gente atendeu no ano passado mais de 3.000 pacientes, é um número muito grande de pacientes. E mesmo em ano de pandemia, né, como o Israel já falou, os tumores eles não esperam a pandemia terminar para poder desenvolver. Então, assim, não dá para poder falar, não, vamos aguardar a pandemia para tratar. Não funciona assim, né? Então, no início da pandemia, em março, abril, a gente teve uma queda pequenininha na procura, né, de tratamento, muita gente achando, vamos esperar 15 dias que isso vai passar, e o que a gente viu foi que não passou em 15 dias, não passou em um mês, não passou em um ano, estamos aí até hoje, né? Então, né, a gente teve essa redução no inicinho, e logo depois voltou ao normal, e completamos o ano aí com mais de 3.000 pacientes tratados. É um serviço super importante no estado, no país inteiro, né? A verdade é essa. Bom, eu queria agradecer a vocês dois aí pela participação, por ter aceito o nosso convite aí do Mário Pena Conecta. E antes de finalizar, eu queria só as palavras finais aí. Primeiro o doutor Israel começou e depois eu vou para o doutor Arnoldo, se vocês quiserem ressaltar qualquer coisa, o espaço aí é de vocês. Não, acho que é isso, que mesmo em tempos de pandemia, não deixe de procurar um médico, né? O que a gente já vem ressaltando aqui. Sintoma, né? Mesmo na atenção primária, na atenção básica, né? Que é lá onde tudo começa. E não fique adiando muito, né? Percebeu alguma alteração no corpo, procure, né? E a partir daí você vai ser conduzido para uma biópsia, para atenção especializada. E, se for necessário, vai chegar até o oncologista, o radioterapeuta, né, o cirurgião daquela área ali, para tentar resolver isso e melhorar os resultados aí de uma doença que a gente sabe que a prevenção é o principal, é tudo, né? Mas o diagnóstico precoce, que ainda é uma realidade aí, que a gente tem que correr atrás disso, porque nós temos muitos problemas ainda na parte da prevenção. Eu acho que não deixar de fazer os exames de rastreamento, nem de ir ao médico, né? Para tentar buscar o mais rápido um diagnóstico e o tratamento mais rápido, né? Isso aí. Doutor Arnoldo? Faço minhas as palavras do Dr. Israel, concordo com ele. Né, acrescentar que o tratamento vem evoluindo muito, né? Eu que estou com 20 anos aí acompanhando a radioterapia, vi uma evolução gigantesca nesses 20 anos, então tem muita gente que tem medo do tratamento, que tem receio, baseado em histórias que ouviu do passado, né? Então saber que o tratamento evoluiu muito e que temos que tratar o que tiver, o que aparecer, e contem aí com a gente, o que a gente puder ajudar, estamos aí.
E é um prazer, Carolina, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui online com vocês aqui. Obrigado a todos aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite. Nós Obrigado pela presença aí. Viu, vocês aí por toparem falar com a gente, com os nossos pacientes e com quem está aí nos assistindo. Muito obrigada mesmo. E só para lembrar para vocês, quem não assistiu ou pegou a live no início, não se preocupe, ela vai estar disponível daqui a pouquinho no Instagram. Então, você pode ir lá no nosso IGTV e assistir tudo de novo, conferir todos os detalhes. Para encerrar, mais uma vez, obrigada, muita gente dando aí parabéns ao Hospital Luxemburgo, 35 anos de muito orgulho de história. Faça sua doação para a gente no 0800 039 1441. 0800 039 1441. Obrigada mais uma vez pela sua paciência, pela sua participação e por estar aqui com a gente. Tá bom? Até o próximo Mário Pena Conecta. Tchau, tchau. Tchau, doutores. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigado, Carolina. Grande abraço. Abraço, Arnoldo. Tchau, tchau. Abraço, Carol. Tchau, tchau.